Agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo cheio de informação. Estamos recebendo aqui a doutora Silvia Souza, que é médica de família. E nós estamos muito curiosos, doutora, para ver assim, essa retomada, né, do médico de família. Mas, primeiramente, quero te agradecer por estar aqui com a gente, compartilhando o seu tempo para passar informação para todos aí, para mim e todos que estão nos assistindo. Doutora, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite, muito bom estar aqui de novo, né, para falar um pouquinho da medicina de família e tentar descrever um pouquinho dessa especialidade, né, que ainda gera dúvida para muitas pessoas. Sim. Mas que é fundamental, né, doutora, essencial na vida de todo mundo. Sim, foi um resgate, né, doutora? Eu acho que o médico de família, nós víamos como algo antigo. Que tinha aquele médico que cuidava de toda a família. E isso agora veio de uma forma mostrando a importância de se ter um médico de família. Não é verdade? Isso era algo antigo. Sim. Tô certa? É aquele médico que antigamente ia na casa das pessoas, isso, né? Que alguém adoecia em casa e vamos ligar para o nosso doutor, né? Que ia, já conhecia toda a família. E já ia medicar aquela pessoa, já ia sempre uma referência, né? Nós vimos isso antigamente. Isso, exatamente. E aí, por um tempo, né, é uma especialidade que foi um pouco esquecida, digamos assim, porque houveram as várias especialidades que surgiram, né? Sim. Que foram surgindo para tentar aprofundar um pouquinho mais na nova onda de conhecimento, de tecnologia que veio, né, nas últimas décadas. E com isso houve, né, subespecialização, houve uma fragmentação da medicina, sim, né, no intuito perfeito. Justamente de ter um conhecimento aprofundado daquilo que se pensaram trata. que talvez dando foco, né, fragmentando cada um no seu segmento. O que também é muito válido, né, com muito certeza. Importante. Mas eu acredito que não poderia ter sido esquecida a figura do médico de família, né? Isso, porque aí é importante que tenha uma área para unificar, para ligar esses pontos, né? E ver aquela pessoa como um todo. Porque se aquela pessoa é fragmentada, então é preciso de alguma especialidade que possa unir em conjunto tudo aquilo que a pessoa usa de medicação, por exemplo, né? Para tentar otimizar, sem que uma área interfira em outra. Né? Isso. E além disso, para ver também a pessoa com a mente e o corpo numa unidade. Né? Porque você acaba conhecendo todo o histórico da pessoa, não é verdade? Ninguém chega com o seu prontuário, né, doutora? Exatamente. Chega lá, olha, doutora, aqui, ó, minha ficha desde que nasci, tudo que eu tomei, tudo que aconteceu comigo. E essas informações fazem diferença. Exatamente. Então, nós temos o modelo da especialidade, que geralmente é focado em uma determinada área, e a medicina de família, ela vai envolver o contexto daquela pessoa, né? Então, o histórico daquela pessoa é o mais importante de tudo. Tanto para a gente ver fatores de risco, né, para determinadas doenças, como para a gente conhecer, né, os fatores socioeconômicos, né, o contexto, né, familiar daquela pessoa, nos termos também da parte do emocional, né, das relações interfamiliares. Então, a medicina de família não deixa isso de lado, ela abrange tudo aquilo no contexto de saúde da pessoa, que a saúde não é só ausência de doença. A gente vê que a saúde, né, como define o próprio termo, é o bem-estar físico, mental e social daquela pessoa. Perfeito, então, doutora. Tudo isso vai interferir numa qualidade de vida que ela tenha e automaticamente na saúde dela. Perfeito, né? Porque as pessoas acham que estar saudável é só não ter uma doença instalada. Isso, exatamente. E aí isso é saúde, mas isso. Não é. E além disso, não é um pacote pronto que se vende por aí, né? Não é uma fórmula pronta. Nem todo mundo tem o mesmo objetivo de vida, nem todo mundo enxerga a qualidade de vida de uma determinada forma. Sim. Então, o médico de família ele vai olhar com cuidado para isso, para tentar planejar junto com aquele paciente aonde ele quer chegar, né? No bem-estar dele. O que é importante para ele? O que é prioridade para ele? Porque as prioridades não são as mesmas para todo mundo. Verdade. Então, essa questão da saúde, do estado de saúde da pessoa, às vezes uma pessoa ela não se sente saudável. Nós temos um jovem e um velho, né? Às vezes o jovem não se sente saudável
né? Sim. Por algum motivo, às vezes até mesmo um problema mais psicológico, alguma fase de conflito. E Sim. um idoso se sente bem. Mais ativo, Então, isso mais o feliz. conceito de saúde, de bem-estar é muito relativo e isso precisa ser levado em consideração também. Então, É o uma médico de seriedade na forma de se ver isso, assim, muito maior. Isso, ele vai sentar com a pessoa e ele vai conhecer o histórico dela, conhecer o contexto, os sentimentos daquela pessoa, os objetivos dela, né, de saúde e o que é estar bem. Como que ela vai estar bem, Tipo, né? é uma abordagem assim, como poderíamos dizer, leva a pessoa a enxergar isso com responsabilidade e olhando o futuro. Isso. Como você está, onde você quer chegar, o que você está fazendo para isso, como veio a sua geração, né? O fato das questões genéticas, hereditárias que vêm também. Então é um conhecimento tão amplo que com certeza isso faz muita diferença, muda a realidade do indivíduo. Exatamente. O conceito de medicina hoje em dia é muito amplo, né? Não se tem mais a medicina só para tratar doenças, porque a gente sabe que a saúde da gente é muito além disso, né? Envolve a nossa rotina, né? Envolve vários fatores, uso de tecnologia que a gente sabe que interfere muito, né? As relações interpessoais também mudaram com o passar do tempo e tudo isso vai poder proporcionar para aquela pessoa um adoecimento ou um bem-estar. Sim. Então a medicina não é mais só a medicação, só medicar o paciente. A gente leva o contexto daquela pessoa em termos de sedentarismo, obesidade, estresse, que fatores estão adoecendo aquela pessoa. Então a gente olha muito além de um exame complementar, muito além de, às vezes, um exame físico, mas também o histórico dela. Então, essa é a parte bonita da medicina de família. Nossa, maravilhoso. Eu adorei. Doutora, quando um paciente chega a primeira vez ao seu consultório, você faz uma pesquisa? Porque a qualquer tempo, porque como é algo que está sendo um resgate, né? Isso vai provocar para que as pessoas assim entendam que isso é importante e que ter um médico, até mesmo porque, doutora, às vezes você não sabe nem que médico ir, né? Exatamente. Você está sentindo algo, você não sabe onde que eu vou procurar, vou num clínico geral? Exatamente. E aí é nesses casos que a gente encontra muitos desses pacientes perdidos nos prontos atendimentos. No serviço de urgência e emergência. Porque às vezes aquela pessoa tem uma dor que incomoda mais de 30 dias, às vezes uma dor de cabeça muito incômoda, e ela não sabe, às vezes já passou pelo dentista, já passou pelo neurologista, já passou por várias outras especialidades para investigar aquilo, otorrino. E vem errando, né, doutora? Vem errando e quando se houvesse um médico de família atuando, já conseguiria identificar. Perde-se muito tempo, perde recursos, né? Sim. E quando ele vai em um médico que consegue, né, ver esse leque ampliado de possibilidades de diagnóstico, aquele médico já vai, mesmo que ele não tenha a condição específica para tratar aquele sintoma, mas aquele caminho já está em andamento. Então ele já vai começar a investigar, já sabe quais exames solicitar, já sabe quais os profissionais específicos para tratar aquele problema e o paciente já vai direcionado naquela especialidade para resolver o problema dele. Que maravilha. Doutora, eu quero continuar esse bate-papo, lógico, saber as vantagens, qual o momento que você pode inserir na sua vida um médico de família e muito mais, mas vamos fazer aquele intervalinho? Eu vou chamar o intervalo, mas é rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta com esse bate-papo importante, minha gente. Estamos recebendo a doutora Silvia Souza, médica de família. E olha, eu fiquei interessada, quando que você, doutora, entendeu que, não, eu quero ser uma médica de família? Quando que aconteceu isso para você? Na verdade, a gente forma medicina e tem uma gama de especialidades que pode optar. Eu sempre gostei muito de cardiologia, desde o começo da faculdade. Era algo que já chamava essa atenção. Sim, uma especialidade, né, que tem uma parte muito interessante, né, do sistema cardiológico, que é muito bonita, né, que todo mundo se encanta quando tem contato. Jura? É meio que unanimidade? A maioria acaba estudantes de medicina se encantam.
Sim, é uma parte muito bonita, muito fantástica, né? Entender o mecanismo, né? E com isso... É curioso, né? E porque, muito interessante. poxa, é você, não é verdade? Você está estudando ali. É uma bomba que faz todo o restante funcionar. Então, assim, essa magia, né, do sistema cardiológico, que a gente fica encantado de ver o funcionamento, acaba despertando em muitas pessoas essa vontade de fazer a cardiologia. E eu, desde o começo da faculdade, eu fui da Liga de Cardiologia, né, atuei muito nisso, fora das disciplinas, né, Sim. fora da carga horária. Então, passava alguns finais de semana fazendo ambulatórios, tudo voltado para essa área. Porém, quando a gente forma medicina, tudo muda. Olha só. Porque a gente começa a não só a despertar, às vezes, o interesse durante o internato médico, né? Que é a fase antes da formatura, em que a gente faz os estágios. Sim. Então, a gente começa a uma despertar o interesse. prática propriamente dita, você fica o tempo Isso, todo é uma atuando. prática, né? Que a gente passa os rodízios, né, em cada clínica para ter maior contato, para ter o contato com a prática, aprender já a parte do tratamento em si, da condução dos casos, né? E com isso a gente acaba despertando interesse em outras áreas também. Entendi. E com isso eu percebi que em algumas outras eu também gostava de atuar, gostava de conhecer, né, o contato com aquela clínica, com aquele jeito, né? Cada clínica tem uma particularidade de contato com o paciente. A cirurgia é diferente da pediatria, é diferente da ginecologia, e cada uma vai exigir do profissional um determinado perfil. Sim. Né? E com isso eu comecei a atuar na prefeitura, né, na unidade básica de saúde, e com ela eu continuei esse leque processo. Maior ainda. Exatamente, continuei o processo de atuar um pouquinho em cada área. E com isso a gente vai ganhando maior apego, né? A tratar um pouquinho de cada coisa, ter um pouquinho mais de contato, né, com cada história. Se aprofundar. Você acaba se aprofundando mais na relação com o paciente, né, doutora? Exatamente, mas sempre soube que era clínica. Entre clínica e cirúrgica, né, já tinha me identificado mais com a parte clínica. Sim. Que é aquela que a gente, né, valoriza muito o histórico do paciente, né, a anamnese que a gente chama. A gente fala que... Anamnese, que a gente conhece a história do paciente. Entendi. Né? Todos os fatores que determinam o risco de saúde ou de doença. E a gente vai pontuando, né, a todas as características do contexto da vida daquela pessoa para ajudar a fechar o diagnóstico. E a gente fala que esse olhar clínico é talvez o mais importante elemento da prática da medicina. Porque ele é fundamental para a gente poder identificar os exames necessários, poder fechar os diagnósticos, né, elaborar as hipóteses. Então, a gente se identifica, eu me identifiquei muito com isso, né? A gente que se identifica pela clínica acaba direcionando já um pouco mais para determinadas áreas. E na prefeitura, então, eu fui, né, extremamente clínica nesse sentido, né, de trabalhar com pediatria, fazer pré-natal, né, fazer o acompanhamento de mães, saúde do homem, idosos. E com isso... quando você acompanha uma família, você passa por todas as fases também. A gente cria um vínculo que na medicina de família é único. Porque a gente passa pela mãe, desde a fase do pré-natal, acompanha o nascimento, né? Acompanha o puerpério daquela mulher, que é a fase após o nascimento do bebê. É uma fase crítica também da mulher. Então passa a cuidar do bebê sem deixar de cuidar da mãe e cuida daquela família em geral. Então acompanha todas as etapas de transformação em uma família. Olha que maravilha. Então é uma coisa muito bonita mesmo. Muito bonita mesmo, é um trabalho muito bonito. Exatamente. É uma relação que você cria, você realmente faz parte da vida da pessoa. Faz parte da vida de toda uma colaborando família, né? de uma forma assim que talvez mudando muitas histórias. Exatamente. E além disso, cria também um vínculo muito forte com a comunidade. Conhece bem cada contexto, né? Os problemas sociais, os problemas políticos. É uma bagagem de informações. Exatamente. Então, a medicina de família, uma coisa muito marcante dela é também ter contato com esses determinantes políticos na saúde. Olha só. Então, é um olhar diferenciado, né, com o qual eu também me identifiquei. Da gente observar, né, esses fatores que impede, né, de determinadas pessoas estarem mais doentes, né, em outras áreas da cidade, terem outros tipos de problemas de saúde. Então, isso é muito rico, acaba compartilhando essa informação, porque ajuda aí a resolver problemas sociais. Com certeza. O médico de família ele é muito atuante nisso também. Sim. Né? Tem o contato com a gestão,
né? Vocês têm realmente vocês se especializam mesmo, tem uma... porque cada um você opta, cardiologia, ginecologia, o médico de família tem também, é uma especialidade mesmo, você estuda para ser. Exatamente. Então você tem uma preparação para lidar com toda essa informação. Sim, é muito então, interessante, muito interessante mesmo. Que legal, muito rico, isso mesmo. Né? E as pessoas não ouvem falar muito, né? Não, e por às isso vezes... inclusive, por isso que eu te perguntei agora. Porque é algo novo para mim, eu não conhecia ainda essa especialidade, ouvia falar de forma antiga, como eu te falei, e você está trazendo algo assim muito, muito interessante de verdade, porque por que não se fala de algo tão importante? Você entende? Exatamente. Às vezes confunde-se muito com o clínico geral. Demais! Né? Mas existe essas grandes clínico diferenças. Geral, todo mundo vai no clínico geral. O que é o médico de família? Ele faz a residência médica e durante esses 2 anos ele tem contato com as clínicas, né, que a gente passa pelo estágio durante a faculdade de medicina, Sim. as 5 grandes áreas, né, que é a pediatria, ginecologia, cirurgia, clínica médica. Você se aprofunda em algumas especialidades que você vai estar mais atuante. E grande parte dessa formação, ao longo desses 2 anos, é dentro da unidade básica de saúde, que é onde a gente está inserida no grande contexto do SUS, né? Sim. Então, isso muda um pouco o nosso olhar, né? A gente passa a perceber outras coisas fora do contexto hospitalar. Sim. Passa a entrar na casa Outras daquelas pessoas. Que impactam. Exatamente. A gente entra na casa daquelas pessoas. Sim. E conhece em detalhes, consegue ver com uma riqueza de detalhes todos os problemas que aquelas pessoas passam, que influenciam totalmente na saúde e na qualidade de vida delas. Você vê como é algo tão abrangente, tão diferenciado, que jamais um profissional que é especializado em uma determinada área vai ter esse conhecimento. E às vezes, muitos... ausência de diagnóstico, dificuldade de diagnóstico de doenças devem acontecer por causa disso. Então, digamos assim, a gente no SUS, né, na unidade básica, a gente tem acesso à vida daquelas pessoas e conhece exatamente que aquelas pessoas têm maior dificuldade de acesso a determinados exames, Sim. a determinadas consultas com especialistas, né, por conta de toda a sobrecarga de um sistema. Então, ele aprende a se virar nos 30, digamos assim, a também conhecer aquelas dificuldades. Dançar conforme a música, viver dos recursos que tem. Exatamente, e fazer o possível para que aquilo seja resolvido ali. Sim. Então, o papel fala-se que o médico de família, ele muitas vezes consegue resolver a maior parte dos problemas de saúde através dos recursos que ele utiliza, porque ele tem esse olhar completo. Com né? certeza, não fragmentado, está preparado para isso. E que analisa já todos os contextos que envolvem o acesso às condições financeiras daquela pessoa. Sim. Às vezes para comprar uma medicação, para conseguir tratar uma doença. Engraçado, né, doutora? Você falou algo assim espetacular. Realmente o médico ele não se aproxima da realidade total, a realidade da pessoa, questão financeira. Realmente, Exatamente. A gente nem pensa nisso. Então, é por isso que eu falo, né? Hoje divulga-se muito o trabalho do médico em função do bem-estar. Sim. Não é? Isso é ótimo. Porém, sabe-se que não existe uma fórmula pronta. Porque as pessoas falam, ter qualidade de vida significa ter dinheiro, é muito caro. Sim. Porém, né, não necessariamente, a gente percebe que existem coisas ali por trás, padrões que se repetem em todas as classes, né? Problemas, às vezes, familiares, né? Problemas de vícios, por exemplo, problemas em saúde mental, que são padrões que a gente observa em comum. É muito interessante. Demais. E com isso, conhecendo aquela família, conhecendo os fatores adoecedores daquilo ali, a gente consegue intervir de forma muito efetiva. Com certeza, mais e aquela precisa, pessoa rápida. que às vezes não tem tantas condições, ela percebe que o bem-estar dela depende muito mais do bem-estar mental, né? De saber exatamente o que ela pode fazer com os recursos que ela tem. Sim. E a gente poder ajudar nisso. Então, é a parte bonita mesmo da medicina de família. Tá maravilhosa, eu amei. Eu acredito que todo mundo que está nos assistindo, tipo assim, despertou esse olhar.
porque às vezes não tem conhecimento de tudo isso, de todo o conhecimento que um médico de família tem e essa preparação que vocês estão aí nesse momento para livros. Muito além dos livros. Além dos é uma livros. questão humana, né, doutora? Exatamente. Tem um olhar humanizado. Social. E, além disso, ele vai entender que os padrões de qualidade de vida que uma pessoa deseja não são iguais. Cada pessoa, individualmente, ela vai ter um objetivo para ser feliz, para ter sua qualidade, seu bem-estar. Então, ele vai olhar individualmente para aquilo ali, para que aquela pessoa se realize. Perfeito. Então, ele vai ajudar nessa parte da pessoa entender que ela não precisa atingir determinado padrão para ela se sentir bem. E é o que a gente mais vê hoje em dia, não é? Totalmente compreensível, totalmente, faz muito sentido. Doutora, as pessoas que estão aí, se interessarem, eu tenho certeza que vão ser muitas, que conseguiram visualizar a importância de ter um profissional inserido na sua família, um médico de família, a qualquer momento, eles podem iniciar essa relação? A qualquer momento. Do zero até o fim da vida, até a fase do luto, né? Até a fase dos cuidados paliativos. Sim. Tudo isso está inserido na medicina de família. A gente, quando é criança, sempre vai regularmente ao pediatra, faz o acompanhamento de crescimento, desenvolvimento, e chega num determinado ponto, na adolescência, que a gente continua indo ao pediatra e depois não sabe mais para onde vai. Aí você vai ao ginecologista, daí depois, só se você tiver algum problema. Exatamente, vai a ginecologista. Tem aquela visita rotineira, a ginecologista. Porém, e se tiver essa dor de cabeça que eu falei? E se tiver algum outro problema de saúde? Você só procura se é algo realmente que incomoda muito. Muitas vezes vai ao pronto atendimento, como eu falei. O pronto atendimento, né? Você não sabe para onde ir. Exatamente. E aí o médico de família, ele vai dar essa sequência, né? No contexto, muitas vezes, né, da criança, da gestante, da saúde do homem ou mesmo do idoso, o médico de família ele pode auxiliar até mesmo para determinar, para encaminhar o pediatra ou o geriatra, que também tem suas subespecialidades, também tem suas particularidades. Com certeza. E que muitas vezes as pessoas não sabem exatamente, né, em que momento ir ao geriatra, em que momento deixar de acompanhar com o pediatra ou qual especialidade pediátrica procurar. E o médico de família vai auxiliar nisso também. Tem todas essas informações, então esse direcionamento de forma precisa... Então ele trabalha lado a lado com os colegas das especialidades. Ele não vai... é uma outra forma. Não há uma competição, há um trabalho lado a lado. A gente está constantemente pedindo pareceres, encaminhando a essas pessoas, né? Tendo Facilita o trabalho, também, doutora. E um trabalho em equipe. Com certeza. A medicina de família faz um trabalho em equipe muito bacana. Maravilhoso. E é uma tendência agora, você vê que essa visão multidisciplinar que os médicos e muitos estabelecimentos, clínicas estão adotando para tratamento, faz toda a diferença, a efetividade na cura, né? Eu acredito que seja assim, uma mudança realmente considerável. Exatamente. Na questão do resultado, da efetividade do tratamento, de cura e muito mais, no bem-estar e sucessivamente. Lá na vida a gente tem acesso, por exemplo, né, a diversas especialidades. Com isso, a gente consegue ter esse trabalho em conjunto para um paciente que deseja fazer um check-up, fazer sua avaliação anual, em algum momento encontra algum achado, alguma doença sugestiva, e dali mesmo, ele já passa pelos colegas das especialidades e já faz o encaminhamento num só lugar. Não só faz os exames, passa pelo médico de família e em seguida já vai para os especialistas. Então, a melhor coisa que poderia acontecer é o paciente ter um lugar só de referência para ele e a família dele acompanharem. Então, isso é muito interessante. Já direciona, já não perde tempo. Está, assim, muito bem assessorado, porque a vida conseguiu reunir, assim, um time de profissionais maravilhosos, um grande time. É um lugar com uma estrutura que a gente, assim, fala com gosto de mostrar isso, que nós temos uma estrutura assim, ainda está crescendo, porque é um bebê, acabou de nascer e já está grande dessa forma e já atendendo toda a nossa população, Cuiabá, Várzea Grande e aos redores também, Mato Grosso. O estado todo. Temos pacientes de todo o estado que já procuram como referência. E com essa visão, né, doutora, a vida, ela vem com essa visão da prevenção, de entender que ter um profissional junto com você não é só no momento que você está doente.
que a prevenção muda tudo. Exatamente. E o acolhimento, né? O acolhimento. A medicina de família trabalha muito essa questão do acolhimento, Sim. que é justamente o paciente saber que naquele lugar ele vai ser acolhido a qualquer momento que ele precisar, que ele vai ser muito bem avaliado, Sim. direcionado para onde precisa, e ele vai ter uma segurança de que a saúde dele vai estar em boas mãos. Com Isso toda é o certeza. acolhimento. Nossa, esse acolhimento, e além da questão assim de tratamento, que eu tenho que falar, porque a vida é um lugar assim diferenciado. Geralmente você procura algum estabelecimento de hospital ou alguma clínica, você já não está num momento bom. E às vezes as pessoas não têm a preparação que eu vejo que lá na vida todo mundo tem. Toda a equipe. Toda a equipe. Com certeza eu sei que todo mundo teve um treinamento, que todo mundo entende a filosofia e isso aí faz toda a diferença. A pessoa chega lá, tem um tratamento diferenciado. E todos ali têm um vínculo. Sim. Né? O médico tem um todo vínculo. Todo mundo sabe. Desde a porta de entrada daquele paciente, por onde ele passa, nós estamos em contato direto o tempo todo. Maravilha. Então o paciente sente que ele está sendo muito bem recebido aonde quer que ele chegue naquela clínica. E com certeza a efetividade de uma cura ou de um tratamento vai ser assim muito expressiva a diferença, né, de você ir a algum lugar que não tem essa filosofia. Sem dúvida. Né, doutora, que bate-papo maravilhoso. A gente vai ter pauta para conversar, hein? Muito mais. Muita mesmo. Vamos marcar aí, que eu acho que é uma informação extremamente importante para as pessoas, que eu acredito que as pessoas estão mais com atenção a isso e precisam aprender mais e entender o tanto de recursos que hoje nós temos, né, que estão aí à nossa disposição. As informações são muitas, né? Sim. O acesso a essas informações, né, ele é cada vez mais fácil, cada vez mais ampliado, porém, a gente precisa saber o que fazer com essas informações. É verdade. Né? Então, muitas vezes, aquela pessoa, tem tantas opções que ela fica sem perdida, escolha. né, doutora? Exatamente. Falamos esses dias sobre muitas opções, é difícil escolher. Difícil escolher, exatamente. Quanto mais opções se tem, é mais difícil fazer essa escolha. Com toda então, certeza. É o momento de procurar, às vezes, um médico de família e até mesmo para ser acolhido, né, para a gente entender o que aquela pessoa precisa, né? A gente trabalha para entender a necessidade daquela pessoa. Maravilha. Do que ela particularmente precisa. Entendi. Maravilha, maravilhoso. Eu fiquei muito satisfeita mesmo, feliz de abordarmos essa pauta aqui no programa, porque eu sei que vai mudar a vida de muita gente. Com certeza, eu espero que sim. Com certeza. Doutora, até a próxima. Muito obrigada pelo seu tempo aqui, pela sua participação. E a gente já marca aí mais uma pauta fantástica, viu? Com certeza. Eu agradeço também o convite. Fico muito feliz e sempre que precisarem, né, tenham um médico de família para chamar de seu. Ai, adorei. Obrigada, doutora. Obrigada.